Olá, bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aí, né, contribuindo e recebendo da grande espiritualidade, luz e paz nesses momentos de transição, de jornada, né, que cada um tem a sua. Então, nesse momento, a gente se coloca à disposição de estar juntos num grande propósito universal de amor, de união, né? E algumas pessoas têm perguntado para mim, Marcos, eu posso partilhar o link às vezes que você me envia, que está no Facebook? Pessoal, a obra não é minha. Eu sou um pequeno, mas mísero instrumento da obra, do amor de Deus para com os filhos dele. Eu já recebo esse amor imensamente. Então, como Deus me deu essa coisa do discurso, da fala, né? Para eu não me tornar uma gralha que só proclama o mal, eu tenho que dispor, usar do meu instrumental para fazer o máximo que eu puder de bem para não fazer o mal. Então, a obra não é minha. A obra é do Pai. E é do Pai de amor por vós. Né? Todos os dons que recebemos de Deus, que são imensamente divinos, são em propósito para o próximo. Tudo o que nós recebemos de dons, de qualidades, de virtudes, são feitas para a gente usar para o próximo. Nós convivemos num planeta com bilhões de espíritos, bilhões de seres na Terra. Então é para a gente conviver, é para nos reunirmos, trocarmos experiências, passarmos aquilo que absorvemos e ajudar a caminhada do outro. Se a gente não entendeu isso, a gente não entendeu o que é projeto amor, o que é projeto benefício à humanidade do amor de Deus. Então, eu estava questionando ontem o que poderia ser falado hoje e me veio a frase tão célebre quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E assim fala por 3 vezes. Então, às vezes a gente para e fica perguntando, é um questionamento? Jesus está questionando Pedro se ele o ama? Jesus que tudo sabe? Um espírito que conhece para além da matéria? Um espírito de bilhões e bilhões de anos, que determina qualquer tipo de fenômeno. Jesus enxerga para além de tudo. Ele é Cristo, ele é o Cristo de Deus. O governador do planeta Terra. O grande mestre que representa o reflexo do Pai. Ele tudo sabe, ele tudo vê destes filhos que estão aqui na Terra. Então, Jesus está falando que aquele que o ama, Pedro, tu me amas, aquele que o ama apacenta as ovelhas dele. Alegra, traz paz, traz tranquilidade ao povo dele. Ele não está questionando a Pedro se Pedro ama, porque ele sabe do coração de Pedro. Sabe que Pedro tem limitações, mas que na rudeza, no jeito particular de Pedro, ele sabe que o amor existe ali dentro. Tanto é que Pedro se extasia muitas vezes ao olhar para Jesus. Né? Nossa, ele tem admiração quando o mestre anda sobre as águas. E nós temos essa admiração, muitas vezes por amigos, por pais, por pessoas que são queridas a nós. Isso é uma forma de amor. Pode não ser a mais completa forma de amor, mas é uma forma de amor. E Jesus sabe que Pedro ama. Mas Jesus está dizendo, aquele que me ama apacenta as minhas ovelhas. Não cria discórdia. Não cria contenda. Né? Nós já vivemos num mundo de um dualismo muito profundo. Dualismo.
dualismo é que vem de duas coisas e elas lutam entre si: bem e mal. Quando nós não fazemos o bem, nós, por experiência própria de livre-arbítrio, nós colhemos o aprendizado daquilo que não era para nós, mas que a gente entendeu e vai entender de alguma forma, seja pela reflexão do amor, né, de observar e não querer fazer, ou pela dor, fazendo, se machucando e tomando aquilo como aprendizado para não repetir. Mas nós absorvemos. Uma hora nós absorvemos. E nós vamos nos distanciando do mal assim que vamos galgando os degraus para o bem. Então nós vamos cada dia mais nos melhorando. E nós nos melhoramos de acordo com que nós nos dispomos a estar com as pessoas, a estar com os filhos de Deus. Que para Deus não existe culpado e inocente, existem dois filhos dele. O amor dele é imenso. E ele não vai optar por um, ele vai amar os dois imensamente. Mas acima de tudo, Deus é justiça. Pai é justo. Antigamente, né, no Velho Testamento, se vê muito falar do pai, o patriarca. Na verdade, a palavra nem é pai, é o patriarca. O senhor detentor de todo o poder familiar de um clã, de uma tribo. Aquele homem que se veste com uma túnica e ele traz a barba como sinal de respeito, um cajado para representar a autoridade. E então a lei vai se baseando nele, naquele homem que rege, o régios, o rei. Né? O patriarca é um rei. Ninguém ousa falar mais alto do que ele. Né? Nós vamos ver no decorrer de toda a história bíblica do Antigo Testamento muito isso. Quando José do Egito fala, eu sonhava que o Senhor meu pai e os meus irmãos se dobravam diante de mim. O pai fica furioso. Porque não se tem essa falta de respeito de filho para com o pai. E nem estou dizendo que isso está sendo abolido na figura de Jesus, pelo contrário. Honrar teu pai e tua mãe. Isso é mandamento do pai. É mandamento de Deus. Porque o teu pai, ele te permitiu nascer. Pode não ter tanta afinidade com você, nem sua mãe, mas eles te permitiram nascer. Se você hoje está na vida, eles te permitiram. E por isso você tem que honrar. E por isso você tem que louvar a Deus, porque eles permitiram que você tivesse esta oportunidade de estar aqui. É um planejamento divino que dependeu da vontade do seu pai e da sua mãe para que se realizasse na sua pessoa hoje. Então toda a sua caminhada e jornada se deve aos seus pais. Só que até então a história vai falar deste pai completamente patriarcal, pesado, justo, mas às vezes castigador. Porque é uma forma de que a lei se instale. Só que Jesus vai trazer para a humanidade uma nova consciência de ver o Pai. Ele vai chamar o Pai de Abá. Abá é a mesma coisa de babo, babi, paizinho, pai amado, pai fofinho. É isso mesmo, é pai fofinho, é um pai muito amado. É um pai muito querido, muito admirado. Aquele pai que quando a gente está no pré, a gente faz aqueles desenhinhos e leva para ele ver. Porque a gente ama muito, a gente admira, é o herói que a gente carrega. É isso que Jesus está vendo no pai. É o paizinho, é o pai fofinho. Parece desrespeito, né? Quando a gente fala de Deus, o pai fofinho. Não, não é desrespeito. É amor. Né? O olhar desse pai que olha para o filho, que ele cai, machuca, cai, ele se estrepa em diversas situações da vida, e o pai olha com admiração para ele, porque o pai tem esperança nele, vê o sonho se realizando nele. Os olhos do pai brilham quando fala do filho.
Também quando esse filho machuca, o coração do pai sangra. E é esse pai que o filho abraça imensamente pelas costas e traz consigo ao peito e diz: meu pai, meu herói. É esse que Jesus está falando que é o pai. É essa nova consciência de amor. Não aquele juiz que ficava no trono completamente separado dos filhos, com uma balança e com uma espada. Não, não é. É o pai fofinho. É esse o olhar de Deus para nós, de orgulho de ser o nosso pai. Às vezes podemos nos ver como sapos, por personalismo nosso, por complexo de inferioridade nosso, mas por distinção e natureza, nós somos filhos de Deus. Se Deus é o Todo-Poderoso, nós participamos dessa centelha. Nós somos filhos de Deus. E por isso nós devemos acreditar nisso, a cada dia mais. Todo o amor que a humanidade gera nos seres, nas coisas, na natureza, que é tão bela por si, que é uma imensa tela de um pintor celestial, com tantas cores que os artistas humanos não conseguem chegar. Eles tentam, eles misturam tinta e não conseguem chegar na cor que a natureza tem, nos milhões e bilhões de tons de verde. E nós temos essa natureza, esses quadros caríssimos das belas artes celestiais espalhados para os nossos olhares. Isso é amor. Isso é um enxoval preparado para o nosso nascimento. A natureza é um enxoval maravilhoso que o pai preparou para o seu filho. E a cada dia a gente não percebe que Deus age nas sutilezas. Né? Então a gente não tem mais que gerar desunião, dualismo. Aí as pessoas falam, né? Isso é diabólico, isso é divino. Diabólico. Vamos lá. Dia, duas, do grego. Duas coisas. Dia, de dialética, de diálogo. Duas pessoas que conversam, né? Dia, bolen, de bola. Então, duas bolas que giram em sentido contrário. Ou seja, elas separam. Isto é diabólico. Não uma figura que colocaram pra gente que é tenebrosa, escura, com chifre. E coitadinho do bode. Coitadinho do bode. Que levou toda a maldade do mundo em cima dele. Ele é criatura de Deus, ele é um animal. Tão maravilhoso e tão terno quanto um cachorro. Se você domesticar um cachorro para ser agradável, dócil, ele vai ser. E se você domesticar um bode para ser dócil, ele vai ser. Agora, você pode domesticar um animal para ser uma fera, um monstro. Ele vai ser um monstro. Porque ele não é racional. Ele é condicionado. Então vamos lá, retomando. Diabolem, duas bolas que giram em sentido contrário. Então tudo o que separa é diabólico. Tudo o que separa. Né? Eu estou dentro de uma casa e eu começo a fazer uma separação entre meu pai e minha mãe. Eu estou sendo diabólico. No sentido de que eu estou separando. Não no sentido pesado, diabólico, né? É no sentido de quem separa. Primeiro a gente tem que entender isso. Duas bolas que giram em sentido contrário. Agora, uné, né? Então, dois que se unem. De um. Deus. Aí nós estamos reunindo Deus. Quando eu reúno o povo de Deus, os filhos de Deus, eu estou sendo divino. Então vamos ficar muito atento, porque já existe dualismo em futebol, existe dualismo em partido político, existe dualismo de famílias, existe dualismo de todas as partes. E por que nós estamos aqui? Para fazer o diferencial. É para chegar e reunir aquilo que andava separado, disperso. Não sejamos diabólicos. Seremos reunificadores, deunificadores. Deus.
Vamos pensar nisso. Todas as vezes na vida que agimos para reunir povos, nós estamos conhecendo o propósito divino do Mestre Jesus e, principalmente, o propósito do Pai fofinho, do Abá, do nosso Deus. Que possamos a cada dia mais nos dispormos dos nossos grandes talentos, das nossas virtudes e qualidades, para reunir os povos, para reunir as religiões num entendimento só. Não é porque não é da sua religião que essa pessoa não pertence a Deus. Quanto mais a gente pensa assim, mais a gente afasta do propósito divino de Deus. O quanto mais eu reunir todas as igrejas num abraço só, independente de credo, independente de tudo, nós estamos chegando no amor divino de Deus. Nós estamos tocando, acariciando o projeto do Pai eterno, do Pai das galáxias, dos universos. Que possamos ter em nosso coração essa semente de unidade e proclamemos que nós somos um com todos e um com Deus. Este é o grande propósito de espiritualidade e de religião. Religião é para quem precisa entender um sistema para saber viver. Quem sabe viver não precisa de religião. Eu preciso de religião porque eu não sei viver. Eu não sei entender que a vida, na lei natural, eu preciso respeitar. Então eu preciso estudar, eu preciso me doutrinar para eu saber viver. Mas tem muitos ateus que são extremamente mais cristãos que os próprios cristãos. O que vale é a espiritualidade que carregamos dentro de nós. Isso é o mais importante. Nós todos somos seres espirituais, então todos nós temos espiritualidade. Nós temos atividade do espírito, queiramos ou não. Nós seremos sempre seres espirituais que irão caminhar e trabalhar espiritualmente. Seja no estado de quando eu estou acordado, trabalhando e fazendo boas atitudes, ou quando eu durmo. Que aí eu me encarrego de fazer trabalhos em outras dimensões. Sendo assim, mais um excelente dia para vocês. Eu tenho ficado muito feliz, tenho me satisfeito muito, mas não por mim, não por ego. Até eu quero que vocês vejam muito erro, que bate o celular, treme, eu mexo aqui, meio... Porque, na verdade, eu não quero que seja divulgada a minha pessoa. Não tem a ver, a minha pessoa é tão cheia de imperfeição que se você seguir, você cai no buraco. Mas aquilo que Deus planta no meu coração nem é para mim. É também para mim. Mas é para os filhos em geral. É para a universalidade. Eu sou apenas uma peça. E se eu não existir, terão outras bilhões de peças para fazer o que o propósito de Deus quer fazer. Então, que nós possamos nos dispor dos nossos talentos, das nossas virtudes, para fazer o bem. Mas não para nós, porque não é para nós, é para o próximo mesmo. Porque ele vai fazer isso na mesma pessoa por nós. Então ele faz em nós para outra pessoa. Entendamos isso. Nós entendemos isso, nós seremos muito mais felizes, muito mais gratos ao Pai, porque nós recebemos o bálsamo do amor do Pai pelas mãos dos outros. Então nada mais digno, correto e justo que eles receberem também das nossas mãos. Um iluminado dia a todos. Partilhem se for preciso, se for necessário. Não quero que minha figura seja levada, não quero fama com isso. Eu quero que vocês vejam que tem muito erro, muita falta de profissionalismo aqui, porque na verdade eu não quero ser profissional aqui. Eu quero ser mais um filho de Deus para partilhar com vocês todo o amor que eu sou banhado todos os dias. O amor dele. E que se vocês experimentarem essa alegria, isso para mim já está de bom tamanho. Então eu desejo mesmo um excelente dia. Que Deus os abençoe sempre. Estamos juntos. Nós somos de 2 a 1. Nós somos de um.
nós somos em Deus. Reunidos, juntos, venceremos. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.